sou Verônica Ferraz, acadêmica do 6º período do curso de Medicina, e junto com as demais acadêmicas, Isabelle Cambraia, Lorena Pacheco e Iris Guimarães, e orientadas pelo Dr. Flávio Gil, nós elaboramos um trabalho que tem como título Doença da arranhadura do gato simulando câncer de mama. Relato de caso. A doença da arranhadura do gato é uma doença infecciosa e benigna. Ela é uma zoonose relativamente comum, autolimitada, que acomete indivíduos em qualquer faixa etária, apesar de ter uma predominância em crianças e adolescentes. A doença é uma rickettsiose causada pela Bartonella, que é uma bactéria gram-negativa. São 4 tipos de Bartonella que pode causar doença em humanos, mas a principal, sem dúvidas, é a Bartonella racellae. A exposição de humanos à Bartonella se dá, além da arranhadura, como já sugere o nome da doença, por mordedura ou lambidas, e não só de gatos, mas também de cães. Outras formas de exposição é por ferimento, que pode ser por ossos ou madeiras que estejam contaminadas, e também por picadas de insetos. Foi diagnosticada com doença da arranhadura do gato. E nós queremos também mostrar a importância da anamnese e do exame físico na elaboração de diagnósticos diferenciais. Pelo fato do câncer de mama ser uma doença muito incidente na população feminina, é de suma importância que os profissionais de saúde saibam realizar o diagnóstico diferencial com outras patologias, como a doença da arranhadura do gato. Lembrando que essas duas doenças possuem prognóstico e tratamento totalmente divergentes. Nós ressaltamos também o impacto biopsicossocial para a paciente. Quando a mulher descobre o nódulo na mama, ela passa por um processo interno de dúvidas e incertezas relacionadas com a possibilidade daquele achado ser ou não câncer. Quando nós conversamos com a paciente, ela nos contou que viveu um verdadeiro pesadelo no período em que houve a suspeita do câncer de mama. Ela referiu insônia, perda da produtividade no trabalho, isolamento social. E nós atentamos muito a esse fato na elaboração do nosso trabalho, dando ênfase na importância do diagnóstico diferencial, sabendo que diferentes patologias levarão a diferentes impactos biopsicossociais. Como metodologia, nós fizemos uma revisão da literatura, obtenção de informações pela análise do prontuário da paciente e fizemos também uma entrevista com a paciente e outra com o médico que realizou o atendimento. O caso é de uma paciente do sexo feminino, de 36 anos, natural e procedente de Guimarães. Ela procurou atendimento médico em novembro de 2014 com a queixa de ímã na axila direita, dolorosa. Ela já havia procurado um ginecologista em Guimarães e ele havia solicitado um ultrassom de mama. Ela fez o exame e trouxe o resultado para a mastologista aqui em Patos dar continuidade ao seu caso. O ultrassom mostrou um nódulo complexo em mama direita às 10 horas de 0,9 centímetros e linfonodomegalia bilateral. Quanto à história prévia familiar, não havia nada digno de nota. O exame físico direcionado para a queixa mostrou um nódulo endurecido fixo no prolongamento axilar direito de aproximadamente 4 centímetros. Então, inicialmente, diante do resultado do ultrassom e do exame físico, foi suspeitado o câncer de mama. Como conduta, foi solicitada mamografia, que teve como resultado de radiozoom, ou seja, sem achados mamográficos, uma mamografia normal. Foi realizado exérese do linfonodo axilar direito, e o anátomo patológico do linfonodo mostrou uma linfadenite granulomatosa sugestiva da doença da arranhadura do gato. A biópsia, então, sugeriu que fosse realizada uma sorologia para a confirmação diagnóstica. Sendo assim, foram realizados alguns exames complementares, solicitado hemograma, que veio sem alterações, e 3 sorologias. A de toxoplasmose e citomegalovírus veio IgM não reagente e IgG reagente. E a da Bartonella racellae, que é o agente etiológico da doença da arranhadura do gato, que foi suspeitado na biópsia, veio também com resultado IgM não reagente e IgG reagente. Diante desse resultado, foi realizada novamente uma anamnese com a paciente, onde ela foi questionada quanto ao contato prévio ou com o gato ou até mesmo com o cão, e ela confirmou o contato com o felino. Sendo assim, a biópsia, a sorologia positiva e a anamnese confirmatória serviram para fechar o diagnóstico de doença da arranhadura do gato.
Falando um pouco sobre a doença, nós temos como manifestação clínica a lesão da inoculação, que acontece em 60% a 80% dos casos. Essas lesões são de aproximadamente 3 a 5 milímetros e aparecem no meio de 3 a 10 dias após a inoculação do micro-organismo. Inicialmente, elas são vesículas ou pústulas que evoluem para pápula. Essas lesões não são pruriginosas e vão resolver sem a formação de uma cicatriz. A manifestação mais comum da doença, que foi a do caso, é a linfadenopatia. Os gânglios axilares e submandibulares são os mais acometidos. Eles podem ser regionais, com nódulos únicos ou múltiplos. Eles vão aparecer aproximadamente 2 semanas após a inoculação do micro-organismo. E durante os primeiros 15 dias, eles têm a característica de serem dolorosos, mas a dor pode persistir por mais tempo. Eles são de aproximadamente 1 a 5 centímetros, mas no início desses nódulos, o edema e a tumefação pode fazer com que eles cheguem a até 12 centímetros. Eles vão regredir por volta de 2 a 6 meses, mas na minoria dos casos, eles podem persistir por até 2 anos. Os pacientes com doença da arranhadura do gato também podem ter sinais sistêmicos, como febre moderada, adinamia, náuseas e vômitos, calafrios, entre outros. Apesar da doença ser benigna e autolimitada, alguns casos podem evoluir para infecção sistêmica severa, que é o caso da doença da arranhadura do gato atípica. A forma mais grave é quando há um movimento do sistema nervoso central, que pode ser na forma de encefalite ou encefalopatia. Aqui nós temos algumas imagens das manifestações clínicas que não são da paciente relatada, mas que servem para ilustrar. Na última imagem nós temos a síndrome óculo-glandular, que é a manifestação mais comum da doença atípica. O diagnóstico ele pode ser feito pela regra dos 5, que é por pontuação. Se a paciente tiver linfadenopatia, é atribuído 1 ponto. Se na anamnese ela confirmar contato com o gato ou até com o cachorro, soma mais 2 pontos. Se no exame físico for observada lesão de inoculação, são somados mais 2 pontos. E se a sorologia para a bactéria Bartonella for positivo, soma mais 2 pontos. Se o resultado da soma for 5, que foi o caso da paciente, é muito sugestivo que ela tenha a doença da arranhadura do gato. Mas se a soma for 7, é confirmado o diagnóstico. Outra forma é a biópsia, que só é recomendada nos casos atípicos. Entretanto, nós vimos aqui o caso relatado, que não era um caso atípico. A única queixa da paciente foi a linfonodomegalia, mas que foi realizada a biópsia. Nós queremos só explicar que a conduta, nesse caso, só aconteceu devido à suspeita do câncer de mama. O prognóstico da doença é excelente, há uma regressão espontânea entre 2 a 6 meses, mas lembrando dos casos em que a linfonodomegalia pode persistir por 2 anos e também dos atípicos, onde o prognóstico vai ser pior. Quanto ao tratamento, há um consenso na literatura em restringir o uso de antibióticos apenas para os casos atípicos. Então, levando essa informação para o caso da paciente, que era um caso típico, não havia indicação para o uso de antibióticos, mas também no caso dela não havia nem explicação, já que a sorologia indicou a infecção antiga. No Brasil, existem poucos casos da doença da arranhadura do gato relatados. Isso acontece provavelmente não devido à baixa incidência da doença, e sim à não inclusão dela no diagnóstico diferencial de várias síndromes clínicas. No caso relatado, nós vimos um exemplo onde o exame físico inicialmente sugeriu uma hipótese diagnóstica, mas posteriormente a anamnese, com o auxílio dos exames complementares, foi fundamental para fechar o diagnóstico da doença da arranhadura do gato. Então nós queremos dar muita atenção a isso, a importância da anamnese e do exame físico na formulação do diagnóstico. Eu agradeço a todos pela atenção, em nome dos demais autores do nosso trabalho e pelo orientador. E aqui tem a biografia do nosso trabalho. Obrigada.